irmãos, foram levados lá todos os 120 homens para ser ministrado a todos eles, a todos nós, a todos eles e a mim também, obviamente, meus irmãos, da importância da igreja na vida do crente, da importância da igreja na humanidade, a importância da igreja na sociedade, a importância, meus irmãos, da obra do Senhor em nossas vidas. E 3 dias dessas ministrações direcionadas para a igreja, que começa em Eva e Adão e acaba em Apocalipse, meus irmãos, a obra da igreja. Amém, queridos? Amém. Ora, estes capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Senhor, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta. E nós estamos aqui porque cremos nela e queremos aprender dela, que ela seja uma fonte de alimento aos nossas vidas, nossos corações, nossas almas. Esses amados sejam alcançados, eu seja alcançado por ti, abençoado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. O Pedro Rodrigo Aires, se você entender que está alto aí, abaixa aí. Eu vou falar com o microfone, senão minha voz vai pifar o resto aqui. Se você entender que está alto, abaixa lá. Amados, eu estava pensando hoje à tarde, eu vim com uma vontade muito grande de chegar para a igreja e falar assim, e talvez recitar o Salmo 23 e dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Versículo que nós conhecemos e que sempre é uma grande bênção quando nós ouvimos, pregamos, aprendemos e entendemos, uma grande bênção. Mas de novo, meus irmãos, e tem sido repetido isso em muitas vezes, por nós mesmos, por mim mesmo talvez, e sei disso, tenho consciência disso, meus irmãos, tenho entendimento disso, e eu quero adorar a Deus, porque eu não ando, meus irmãos, pela minha vontade, eu ando pela vontade do Senhor, e agradeço ao Senhor por isso. Amém. E aqui, meus irmãos, nós vemos Paulo, nós vemos um servo de Deus, que sai, meus irmãos, para pregar em Tessalônica e em Bereia. Bereia é um nome estranho, né? E ele sai para fazer a obra. O que salta, meus irmãos, aos meus olhos desse evangelista é da insistência dele. Ele estava pregando para judeus, falando para judeus, e os judeus, meus irmãos, não dava mínimo para ele. Eles se levantaram: não quero saber dessa palavra não, eu não quero ouvir, nós vamos te perseguir, fica falando assim, nós vamos te matar, você toma cuidado, eu não quero ouvir essa palavra, eu não quero saber dessa palavra. Mas ele, meu amado, foi insistente com aquilo que Deus tinha dado à sua vida, com a direção que Deus lhe tinha entregado, com a direção que o Senhor tinha dado a ele, naquilo que tinha sido plantado no seu coração há muito tempo atrás. E aí, meu querido, nós chegamos, e eu vou ser ligeiro aqui, ele chega, meus irmãos, a este povo, os bereanos, ou a este povo de Bereia, e ele fala: estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Estes me receberam melhor, estes me trataram de uma
forma diferente, eles fizeram algo diferente. Eles receberam de bom grado esta palavra e foram guardados e quiseram ouvir esta palavra. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que o crente, ele deve, meus irmãos, uma coisa que o crente deve ter é essa noção apurada do que é a palavra de Deus, que é, meus irmãos, o que nos sustenta, que é, meus irmãos, o que nos abençoa, que é, meus irmãos, o que norteia a nossa vida para um lugar bendito e maravilhoso, a palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, muitas pessoas estão atrás de coisas, e as coisas vão passar, mas as coisas vão passar. E eu falar da prosperidade, os irmãos ouviram lá, mas, meus irmãos, a palavra de Deus não vai passar. Estão atrás das curas. A cura, meus irmãos, vou citar o que o pastor Marcelo citou hoje. A cura, Lázaro foi curado, mas ele morreu de novo. Amados, e pessoas estão atrás disso e esquecem, meus irmãos, que tem uma palavra que direciona e que nos direciona e que vai nos levar para um lugar abençoado. Então é muito importante que você tenha uma visão apurada, um desejo apurado de querer aprender a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, a palavra, esse povo de Bereia, eles consultaram, aqui está dizendo, eu não estou lendo o texto todo, li só o versículo. Meus queridos, tem pessoas que ouvem a palavra de qualquer modo, não consultam, não vão ver, ouve qualquer coisa, me desculpe a expressão, mas o ouvido, meus irmãos, parece que é um depósito de qualquer coisa, e vão lançando qualquer coisa, e vão colocando qualquer coisa, e não consultam, e não fazem prova de que isso seja uma verdade. O povo de Bereia não fez isso, eles consultaram. Eles foram saber se aquilo era verdade, se aquilo estava de acordo com o que Paulo estava falando, com o que eles estavam falando. Eles queriam saber se isto tinha coerência, eles queriam saber se isso era uma verdade que podia mudar as suas vidas. Eu fico pensando, meus irmãos, o quanto eu queria conhecer mais. Eu procuro conhecer, eu procuro, meus irmãos, olhar para estar com esses meus irmãos que têm me ajudado na caminhada. Eu procuro, se eu tenho alguma dúvida, eu tenho onde buscar a resposta. Eu procuro estudar, eu procuro, meus irmãos, ler. Eu me empenho com pouco de tempo que eu tenho, meus irmãos, de buscar na fonte inesgotável de bênção, que é a palavra de Deus, para que eu possa, meus irmãos, ser, meus irmãos, abençoados com esta palavra. Se fizermos, meus irmãos, o que esse povo de Bereia fez, nós não ficaremos vulneráveis. Eu, meu querido, minha querida, não vou ficar. Meus irmãos, eu nem vou repetir isso mais. Eu não quero repetir mais essa história de João do Vento. Não quero. De Biruta. Não quero. Isso vai indo, meus irmãos. Eu mesmo fico constrangido de ficar falando isso. Sem direção. Que anda, meus irmãos, que faz o que dá, conforme o vento vai. Meus irmãos, é gangorra. Meus irmãos, gangorra é do meu tempo, né? Feita de madeira, um pau atravessado lá. É um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima. Um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima. Amado, eu não sou crente gangorra. Eu tenho convicção da minha fé. Eu tenho convicção da minha palavra, da palavra do meu Deus. Eu tenho convicção daquilo que Deus tem falado ao meu coração. O crente gangorra
sentir cá embaixo. Querido, você foi chamado para estar em cima. Deus não te escolheu. Essa palavra não te põe embaixo, ela põe em cima. Por isso você tem que buscar nela. Ela é uma fonte inesgotável de bênção e ela te põe de pé. Por isso devo entender essa palavra. Por isso preciso estudar e procurar entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas aqui, meus irmãos, ele fala de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Por que creram? Porque eles foram insistentes em falar. Eles foram insistentes em dizer que existia um Deus melhor do que aqueles que eles conheciam. Todos sabem, meus irmãos, isso é dito até hoje, apesar do grande problema que vivem hoje. O povo grego são as grandes, os intelectuais, a história conta até hoje. Mas um dia, meus irmãos, o grande intelectual, vou dizer qualquer um grego, ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar das maravilhas de Jesus, ele ouve falar dos milagres, ele ouve falar de um amor, ele ouve falar de uma paz, de uma alegria, outrora não apresentada por nenhum outro. E ele vai ter com os discípulos de Jesus, para que ele pudesse ter acesso a esse Jesus maravilhoso. Hoje, meu querido, minha querida, você tem livre acesso ao Pai, ao Senhor, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que te escolheu para te abençoar e para te dar vitória. Eu não posso, querido, querida, me desculpe de novo, ser uma gangorra, ser um crente gangorra, que um dia está para cima, outro dia está para baixo. Ai, pastor, é que você não sabe meus problemas. Amado, todos têm problema. Ah, você não sabe da minha luta, querido, todos têm luta. Ah, irmãos, isso aí não é só você não, todos nós temos elas. Temos as nossas dificuldades que enfrentamos todos os dias. Eu cheguei na igreja jovem, com 19, 22, não, eu mudei do Campinas, né, tinha mais de 20 e alguma coisa. Irmãos, eu fui do tempo, o presbítero Alessandro já sabe isso, já falei isso para ele, que eu chegava na igreja, o pregador e a minha cunhada. Minha esposa fazia faculdade na época, não ia, às vezes. O presbítero pregava, eu ficava lá sentadinho, eu e minha cunhada, esquecendo do presbítero, que daqui a pouco eu já vi. O presbítero Hermes é desse tempo. É isso ou não, presbítero? Aniversários acontecendo, coisas acontecendo, meus irmãos, da igreja mesmo, de irmãos. Eu era jovem, eu sabia da minha responsabilidade, que se eu não fosse lá, servir a esse Deus maravilhoso, aprender no seu santo templo, eu não sei como que ia ser minha vida daqui a pouco. Eu precisava comer, tinha sede dessa palavra. Sentava ali, meus irmãos, não tinha nada. O presbítero pregava, rapidinho, o presbítero pregava, orava, paz do Senhor, a paz do Senhor. Aumentou o grupo assim, um estrondoso aumento, 6 pessoas. Aí nós já saímos, 6 pessoas, nós comemorávamos, comíamos pizzas.
havia festa, porque nós tínhamos, meus irmãos, algo que era bendito e poderoso, que era esse desejo, esse anseio de ouvir, de comer desta palavra bendita e poderosa. E hoje, meus irmãos, eu vejo essa geração veio vindo, e é uma grande bênção. Chegamos até aqui e eu glorifico ao Senhor por isso. Mas, amados, nós precisamos continuar. Outros terão que se levantar para fazer o que eu fiz, o presbítero Emerson. Estou falando do meu tempo, da minha igreja. Eu sei que esses outros aqui todos estão fazendo, meu irmão. Não é que eu, pastorzão aí, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Aliás, eu acho que eu sou o pior das criaturas, o menor da casa do meu pai. Sou eu. Pensa no menor, sou eu. E isso não é demagogia. Eu sou um homem que careço da misericórdia e graça do Senhor. Amém. E preciso da bênção dele todos os dias da minha